Imagine a seguinte cena: 4 pessoas conversam e chegam a uma conclusão de que o turismo é uma grande saída para Juquiá. Um fala, nossa, seria maravilhoso, o outro fala, traria muitos benefícios, e até que alguém pergunta, quem é que vai fazer isso? E o outro já responde, poxa, alguém tem que fazer alguma coisa. E fica a pergunta, afinal, quem é que tem que fazer alguma coisa? Quem é quem no turismo em Juquiá? É sobre isso que vamos conversar hoje. Fica com a gente. Eu sou Leandro Mazeira Schmidt, gestor de turismo, membro do Conselho Municipal de Turismo de Juquiá, o Conto Juquiá, e este é o Projeto Simplifica. Lembrando que o Projeto Simplifica é uma minissérie em 5 episódios, dos quais este é o 4º, que não pretende esgotar o assunto sobre turismo, apenas trazer uma conversa para que a gente possa se adiantar um pouco mais sobre o entendimento desse assunto. E a gente está quase chegando lá. Hoje vamos falar um pouco mais sobre o que cada pessoa tem que fazer para que o turismo funcione em Juquiá. Vamos para a nossa conversa. Para poder fazer uma conversa mais clara sobre a atuação de cada um, a gente chegou a uma classificação, que é só para a nossa conversa, tá? De que existem 4 pessoas que têm atuação predominante no turismo aqui e que são fundamentais. São 4 atores que têm que atuar nesse universo nosso do turismo, que são o poder público, a iniciativa privada, as entidades e a população. Então vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, que no caso do primeiro ator que a gente vai mencionar, que é o poder público, o último episódio vai tratar sobre as políticas públicas de turismo, e a gente vai falar muito mais profundamente sobre isso. Passemos a falar então sobre o nosso primeiro ator de referência, que é o poder público. O poder público, ele tem como atuação para o turismo 4 obrigações que são distintas e às vezes não é bem o que a gente imagina. A primeira delas, e muito importante como as demais, é estrutura. O poder público é o responsável por trazer a estrutura para o destino turístico, ou seja, o acesso para os atrativos, os pontos de referência na cidade, a sinalização turística, o asfalto, a iluminação, o serviço hospitalar e médico, o saneamento básico, o acesso à água e luz. Então esses pontos são pontos de estrutura que não dá para a gente imaginar que um outro ente ou uma outra pessoa vai fazer. Não é o particular que vai poder tratar disso. Você pode até querer asfaltar sua rua, mas o poder público tem que estar ciente. Uma referência também que a gente sempre tem que ter na mente é que quando a gente fala em poder público, tanto a gente fala o executivo quanto o legislativo. Então falamos sempre de prefeitura e Câmara dos Vereadores. Eles têm que agir conjuntamente. O segundo ponto de atuação é estímulo, é preparar um ambiente agradável para que o empresário se estabeleça. Então é uma forma de dar um suporte para que mais empresas venham para o município e que as pessoas do município empreendam na área do turismo. Trazer cursos de qualificação, fazer os contatos, intermediar financiamentos. Esse sentido é que o poder público tem que estar atuante para dar suporte e apoio para os novos empreendedores. A terceira função do poder público, que é um pouco mais complicada e até chata de fazer, é a fiscalização. É cuidar para que todos os atores envolvidos estejam agindo adequadamente para receber o turista bem. Então, para que a hospitalidade de Juquiá venha à tona, há que se fiscalizar. Temos que verificar se as normas da vigilância sanitária estão sendo cumpridas, se as normas fiscais e tributárias, se todo mundo está agindo dentro dos conformes de segurança. Quer queira, quer não, é obrigação do poder público fazer essa parte também. A quarta função
que deve ser exercida pelo poder público é fazer a divulgação institucional do município. O que a gente quer dizer com isso? A divulgação institucional nada mais é do que falar do município como um todo. Então tratar do todo turístico de que trata Juquiá, e não só de um ponto ou outro. Isso equivale a dizer que é necessário ter aquele folder turístico, ter o guia turístico de Juquiá, participar de feiras e eventos. Também é muito importante nesse aspecto que outras entidades fora de Juquiá saibam do turismo aqui. Essas são basicamente as principais funções do poder público enquanto ator no turismo. Agora vamos ver o segundo personagem dessa nossa história, o segundo ator. O segundo ator mais importante para o turismo, não que exista uma ordem, tá? Entre primeiro, segundo, terceiro e quarto, mas é só na ordem do que a gente está falando. É a iniciativa privada, o empreendedor, o empresário. Por quê? É ele que vai montar o hotel, é ele que vai gerir o atrativo, é ele que muitas vezes vai pôr seu dinheiro e trabalho para que o recurso turístico se torne um atrativo, para que o turista venha. E temos que entender que para o turismo, a iniciativa privada é formada por mais de um componente. Nós temos os empresários e empreendedores que atuam diretamente no turismo, por exemplo, os meios de hospedagem, as agências de viagem, as agências de receptivo. Mas temos também quem dá suporte para elas, as empresas de transporte, de turismo, com veículos de passageiros, por exemplo, e também todo aquele grupo de empresários fundamentais que a gente chama de produção associada. São os restaurantes que não atendem só os turistas, é o artesão, são as pequenas lojas que vendem lembranças, porque todos estes acabam atendendo os turistas. Então eles também fazem parte desse segundo grupo, que é o ator iniciativa privada. Vamos entender quais são as obrigações da iniciativa privada para fazer o turismo acontecer. A primeira delas é cumprir a legislação. Estar formalizado, ter seus funcionários, fazer o registro no Ministério do Turismo, o chamado Cadastur, cumprir as normas. Por quê? Se o empresariado achar que ele pode simplesmente fazer toda a sua atuação turística, trazer grupo, levar grupo, aplicar o turismo, fazer qualquer das atividades, mas não estiver formalizado, não recolher imposto, não registrar seus funcionários, ele não vai estar fazendo nada para o turismo do município, só para si próprio. Ele vai estar sendo mais um espertão do que uma pessoa realmente importante para o turismo. Veja só, ele tem seu ganho pessoal. O município não ganha nada com isso. O que ganha é quando ele traz o turista pode conhecer o município, ele faz emissão de nota fiscal quando é o caso, ele recolhe os impostos que tem que recolher, porque senão nunca chega aos cofres públicos o dinheiro que vem do turismo. E aí se você pergunta, o turismo não acontece, porque esse cara que não está formalizado, ele também não faz grande divulgação, a divulgação dele é muito pequena. Para o turista, por sua vez, há uma insegurança. Não é uma empresa. Se eu tiver algum problema, como eu posso acionar essa pessoa? Se acontecer um acidente, que segurança o turista vai ter? Então é sim função do empresário estar formalizado e cumprir todas as normas. Uma outra função que é muito importante, chama ética no turismo. Temos que ter ética, temos que estar atuando com uma visão que seja um pouco mais ampla do que só o meu empreendimento. Então de que adianta? O meu vizinho tem todo um trabalho, faz uma divulgação, etc. E eu chego cobrando um valor absurdamente barato, não porque eu vou ganhar, e nem como estratégia comercial, é só para quebrar o negócio dele. Fatalmente, isso vocês todos já viram isso acontecer em Juquiá, mas quando isso acontece, o mais comum é que os dois quebram. Ele deixa de receber os turistas e eu não consigo me estabelecer com tão pouco. Então essa ética também faz parte. A iniciativa privada no turismo tem que estar então muito firme, ter isso muito forte na cabeça. Porque o turismo acontece, na verdade, pelas mãos da iniciativa privada.
É pela iniciativa privada que o turismo se desenvolve, em qualquer lugar do mundo. A divulgação de cada um dos seus empreendimentos é da iniciativa privada, mas nada impede de, em associação, a iniciativa privada também fazer divulgação institucional. E a iniciativa privada tem que participar das entidades para opinar sobre o turismo. É a iniciativa privada quem tem que ser ouvida. E a gente vai falar disso no nosso próximo ator, a terceira pessoa mais importante no turismo. Falando agora das associações, entidades e do Conselho Municipal de Turismo como ator no turismo de Juquiá. E o Conselho Municipal de Turismo, o CONTUR, é quem deve encabeçar esse movimento. Então o CONTUR, por ser um órgão muito específico, por ser um conselho que agrega os meios de hospedagem, meios de alimentação, associação comercial, profissionais do turismo, ele tem, por exemplo, o papel de ser consultivo até para a prefeitura. Quando as políticas de turismo vão ser criadas, a prefeitura deve consultar o CONTUR. Na aplicação das verbas do DADTUR, que são para o MIT, para o Município de Interesse Turístico, o CONTUR tem que aprovar aonde vai ser utilizado e se realmente ele tem característica de aprimorar e melhorar o turismo. Se não for assim, o objeto escolhido pela prefeitura pode não ser aceito. E se o CONTUR não aceitar, a obra não acontece. Então a gente vê que o CONTUR cresceu muito em importância no turismo e atualmente, perante os órgãos do governo do estado, principalmente a Secretaria de Turismo, e perante o Ministério do Turismo, o CONTUR tem sido fundamental. Então as reuniões do CONTUR cresceram muito em importância e participar do CONTUR é algo que todo empresário e profissional do turismo tem que fazer. Participe do CONTUR. Por exemplo, em Juquiá, para que se obtivesse o título de MIT, o CONTUR foi fundamental. Para que houvesse o plano diretor de turismo, e ele continua a ser um ator que tem atuação fortíssima quanto a isso. Por exemplo, nesse momento, o plano diretor de turismo tem que ser revisto. Então é a hora das sugestões e dos projetos. Todo mundo tem que estar participando. O quarto ator do turismo, quarta pessoa no quem é quem, é a população. E a população do município tem uma importância fundamental. Veja só, vamos falar de uma circunstância bem pontual para a gente entender. A prefeitura faz uma postagem institucional sobre o turismo. Lógico, quem é o foco? O turista, lembrando que o turista é a pessoa que mora fora do município. O munícipe vai lá desavisadamente e tece comentários terríveis sobre o município. Tudo bem. Claro que esse munícipe está coberto de razão em reclamar do que ele bem entender. É seu direito. Mas o que a população tem que entender é que ali não é o local. Porque veja bem, esse mesmo munícipe que faz a reclamação não consegue às vezes ter a dimensão de que um turista vai ler essa reclamação e talvez deixe de vir. O turista hoje tem faca e queijo na mão, o dinheiro é dele, ele vai para onde ele bem entender. Aí quando ele vai para uma rede social, por exemplo, para se inteirar, quero saber como é que é o município, para onde eu quero ir, e eu vejo nas redes sociais que a população, numa postagem sobre turismo, acaba com a reputação do município, eu já não vou mais. Simples assim. Aí, esse mesmo munícipe que reclamou, depois reclama que não tem emprego para o filho dele, que a cidade não desenvolve, que as coisas não acontecem. Mas veja só, ele também não está deixando acontecer. A gente tem que entender como um plano geral. Vamos proteger a ideia do turismo? Vamos. Para que o turismo possa trazer frutos? Ok. Para que a cidade desenvolva, venham empresas e gerem empregos? É isso aí. Então, quando a gente vira uma postagem de turismo, a gente pode curtir, deve compartilhar, traçar comentários que não sejam meramente pejorativos, meramente reclamações que vão acabar com a imagem, que vão atacar a reputação do próprio município. Porque veja só, o que as pessoas não atinam, as postagens de rede social, elas são praticamente eternas.
O gestor, ou às vezes o governante, não. Ele vai sair. Só que nada impede do que daqui a 3, 4, 10 anos, um turista veja essa postagem. Então a gente tem que ter um planejamento e uma identificação com o turismo que nos faça pensar assim: vamos fazer o turismo realmente acontecer. E passa por tudo isso. Passa por esse cuidado na rede social. Quando eu estou numa postagem de turismo, eu tenho que lembrar que essa postagem de turismo vai trazer turistas para a nossa cidade e tem a possibilidade de gerar empregos para que meu filho não saia daqui, para que meu filho consiga se estabelecer em Juquiá. O importante é a gente pensar: Juquiá é o nosso município e vamos fazer de tudo para o município crescer. Inclusive nos unirmos nesse aspecto. Mas isso vai depender de toda a população abraçar o turismo e querer que ele funcione. Para a gente é isso, é entender que cada um tem sua função. O poder público tem aquelas funções, outras são da iniciativa privada, que tem suas funções, outras são do Contur, que tem suas funções e outras são da população. Se cada um fizer a sua parte, e basta fazer a sua parte, não precisa fazer a parte do outro, só a sua, a coisa vai funcionar. E a gente tem tudo para tornar Juquiá uma instância turística. Depende de cada um de nós, esses 4 atores. E todos estamos envolvidos de algum jeito. Bem, o turismo é uma possibilidade. E a gente tem que entender o que pode ser feito para que o turismo aconteça. E para que as empresas venham, o dinheiro chegue a Juquiá e novos empregos estejam por aí melhorando a vida de todo mundo. Vamos falar sobre isso hoje. Vem com a gente.